Isso é loucura! O que está fazendo aqui no Clube do Membro de Ouro? Nada feito, Vingador! Temos que continuar procurando Eu fui o escolhido para parar o nada. O precioso, falso. Querida, cheguei! Quanto acha que alguém pode ganhar aqui em Indy? Gênios não são trapaceiros Você bichinhas. seria capaz de bater no Kiko? Rápido! Eu sou que nem aquele personagem do... Todos nós, né? Do Robin Williams, do Uma Babá Quase Perfeita. Que a mulher vai ser entrevistada, ela... O que o senhor faz? Ele... I do voices. Ah, Timão, podemos ficar com ele? Ele é uma gracinha. Salsicha, olha nós aqui. Mamãe! Cavalo de fogo! É o cão chupando manga! Vou amar você, vou apertar você, vou matar você. Aponte o lado direito para o sol. Você vai caminhar na direção do galho do meio. Entendeu? Vamos pegar esse garoto e você está sozinho de novo, Jomé? Vamos. Pega um pouquinho antes, vai ficar curtinho, hein? Ok. A dublagem, ela consta que a origem dela vem da época dos gregos e dos romanos, que ficavam naquelas grandes arenas interpretando suas obras e não havia sistema de som para que pudesse colocar microfone nos atores. Então, uns atores ficavam no meio da arena, interpretando, e os outros atores ficavam dando a voz, né, dando a palavra a esses atores. Oficialmente, começou na Itália, no regime de Mussolini, que era um regime fascista, onde ele obrigava que toda e qualquer obra que fosse desenvolvida e trazida de outro país fosse colocada para o público no idioma pátrio. Produzimos muitos longas-metragens e a maioria dos nossos longa-metragens, mais da metade, eram feitos com muitas cenas de exterior e nós tínhamos que redublar o ator que fazia o papel. Então nós tínhamos uma experiência muito grande em dublagem. Quando Disney veio aqui ao Brasil em 47, 48, eu fui o operador de câmera dele pessoalmente e fiz amizade com ele. Então, liguei para ele e disse, olha, a televisão está no Brasil e eu gostaria de mostrar um filme e tentar dublar o teu filme para você. Ele, claro, ele então me mandou o Zorro. Tinha um estúdio onde tinha tela, uma tela bem menor, mas era uma tela de cinema, e a técnica embaixo. Então, o cara falava que solta o projetor, se projetava na tela de cinema como se fosse mesmo no cinema e o dublador dublava ali. Tinha um aparelho que projetava e o magnético ia gravando. Eles corriam juntos e tinha uma coisa chamada plop para começar. Plop! Aí o cheiro começava. Era um tempo que a tecnologia era bem diferente, a gente fazia todo mundo na mesma bancada. Quando errava, tinha que voltar aquilo tudo para tornar a gravar. Muitos anos depois apareceu o tape, que usamos o tape e hoje nós fazemos isso tudo em computador. Hoje, uma fala mal dublada, você acerta o sincronismo, que não havia possibilidade de fazer isso em filme. Isso é que a gente levava um dia inteiro para fazer um filme, às vezes 2 dias, um longa-metragem. Hoje não. Em 6 horas a gente faz um longa-metragem. Com um exemplo, podemos contagiar de alegria todos ao nosso redor e tudo muda. O filme chega na produtora, na dubladora, o filme em versão original e o script original. A primeira coisa, mandar esse texto original com o filme para uma tradutora. Versão brasileira Cinevídeo. Na realidade, ninguém faz tradução em dublagem para o idioma português. Nós fazemos versão brasileira. E isso muda tudo. Todas as casas têm 1, 2 ou 3 tradutores que adaptam os textos, né? Tradutores, na realidade, eles são, mas o que eles fazem não é traduzir o texto, é adaptá-lo para a nossa vida, para a nossa realidade. Eu assisto uma vez o filme, para entender do que se trata, tal, e depois vou fazendo a tradução do texto. Tá? E aí depois que eu termino o texto, eu assisto novamente o filme parando. Então eu tenho o computador aqui e a televisão aqui. Então eu fico olhando, lendo o texto e olhando o que a pessoa está falando. E às vezes tem que fazer algum ajuste no texto, reação a gente tem que marcar, se o cara espirra, se o cara dá um suspiro, eu preciso indicar isso de alguma forma.
Tem muita coisa que é gíria, que não tem tradução. Arrepiando aquelas águas vivas. Tu tocou maior terror, irmãozinho. Complicados também são trocadilhos. Ouça, Phil Fox, eu só queria que soubesse que eu nunca quis te machucar, baby. É a brincadeira com a palavra e com o sentido. Então você tem que sacrificar um dos dois. Aí vem aquele fã maluco. Ah, vocês alteraram a obra. Vocês fizeram isso, vocês botaram... Mas espera aí. Você quer o quê? Assistir um programa que ninguém no Brasil vai entender uma piada que diz respeito ao americano? 53. Um diretor de dublagem aqui no Brasil, ele cuida do sincronismo do ator, da interpretação do ator, que na minha opinião é o mais importante. Eu queria ser mais parecido com os meus ancestrais. Tem que ser, olha só, tá muito em close, tem que ser fechar junto com ele. Tá legal, vou fechar junto agora. Ele cuida para que a produção, o texto, seja dito de forma correta, sem alteração na ideia. Sem o diretor não há unidade no trabalho de dublagem. O diretor, ele é o olhar do espectador. Fora isso, ele é importante para a escalação do filme. O diretor assiste o filme, aí ele pega e escala os personagens. É uma grande responsabilidade, porque um filme mal escalado, ele pode ser realmente prejudicado. Olha aqui, eu não sou criança, meu. Eu vou morar sozinha a partir de hoje e aqui. Se fazem testes para respeitar a concepção de quem criou, do criador, e aí você tenta chegar o mais próximo possível daquela voz original, para não perder a característica do personagem, enfim. Senhor Sheffield, Niles... Você está falando de uma mulher que acha arriscado ir de calças brancas a um restaurante. Precious. É aquela coisa tudo preciosa. Após essa adaptação, vem o trabalho do dublador, que coloca a alma e dá vida para aquilo, torna aquilo crível, aquilo real. Ei, Bob Esponja, calça quadrada, vamos caçar água-vivas! Todo dublador, quando está começando, ele começa fazendo papéis pequenos, fazendo vozerios. Quando começam as pontinhas, os atores convidados, tipo o garçom, o porteiro, aí você vai boa noite, por aqui. Por favor, senhor, não tem nada lá em cima. Não pode entrar no seu apartamento. Aí você vai pegando o ritmo, os diretores vão confiando um pouquinho no seu trabalho, aí eles começam a te dar um pouquinho de espaço. A dublagem é uma técnica. Todo dublador é ator, mas nem todo ator consegue dublar. É uma técnica dificílima. A dublagem, ela é uma das funções do ator mais difíceis de serem executadas. Tem que interpretar e sincronizar, e tem que ser verdadeiro, e tem que ficar juntinho. Você está respirando com aquela pessoa, não é a tua respiração. Sim, para ser educado por uma viciada em drogas. As pessoas falam, porque as vozes são sempre as mesmas. É porque esses profissionais, que são sempre os mesmos, realmente são os profissionais que detêm qualidade técnica e artística para realizar determinados personagens. O que eu mais ouço por aí é, mas isso é tão fácil, arruma um bico para mim de dublador. Mas precisa ser ator para ser dublador? Que isso, que ridículo. Eu ouço muito aí, realmente não tem como argumentar com essas pessoas, a não ser que elas venham a dublar e que elas vejam como é difícil. Você pode fazer um curso de dublagem, porque o curso de dublagem te ensina a fazer sincronismo, ou seja, respeitar o movimento labial do ator. Agora, a interpretação, a alma, a voz, isso você aprende no teatro. Agora vejo porque o meu ancestral prendeu você. Você é uma criatura malévola e perversa. Eu não quero nada de você. Entendeu? Depois do trabalho dos atores, vem o trabalho dos nossos operadores, que vão mixar, que vão fazer a sonoplastia e que vão deixar o filme do jeito que você vai assistir em casa. O que é mixagem? O nome já diz, né? Misturar. O cliente, quando faz o filme lá, ele já faz com todo o som, e aí os sons que ele usou no filme, ele separa em 2 canais. Né? E esses 2 canais, chamados de música, efeito, ME, é o que utilizamos. É isso que dá realidade no filme. Tudo que tem no filme a gente tem que copiar. Né? A mixagem é isso, escutar o original, ver como foi produzido e a gente simular os efeitos. O cara atende o telefone. Essa voz sai do estúdio flat, sai normal. Aqui que a gente vai fazer virar telefone. Às vezes acontece casos de não ter um ruído ou outro. Aí aqui a gente tem que reproduzir isso. Faltou o passo, a gente faz os passos lá na areia. Depois que faz isso tudo, vai para revisão.
Na revisão que a gente vê lá se tem algum defeito, alguma coisa que pode ser feito, consertar. Esse mundo é mágico, você a cada dia está com um personagem, você a cada hora, você sai de um estúdio e vai para o outro, você faz uma marquinha ali, você faz a boazinha. Agora a gente dubla tanta coisa, é tão industrial hoje em dia o ritmo da dublagem, que a gente acaba esquecendo do que a gente faz, na verdade. Personagens? Entre atrizes e personagens de desenho, eu tenho umas 4, 5 folhas anotadas. Tá ali, ó, olha nós aqui, ó. Tem os Smurfs, tem Pequena Sereia. São muitos, né? Meu primeiro papel conhecido na dublagem foi o Elliot, do ET. Muita gente sabe muito mais personagens que eu fiz do que eu mesmo. Fiz também os sobrinhos do Pato Donald, né? Eu fiz aquele esquilinho, o Teco, do Tico e Teco. Buzz Lightyear, da Disney, aquele astronauta. Mexa esse traseiro gordo, Sucker. Leonardo DiCaprio. Quanto acha que alguém pode ganhar aqui em um dia? A Sigourney Weaver, a Mulher Biônica, que era a minha paixão. O ator James Van Der Beek, o Dawson de Dawson's Creek. Eu gostei muito de fazer a Pig dos Muppet Babies, que era aquela porquinha muito fofa, né? Adorei fazer aquilo. A Lilica do Tiny Toons, a Charlene da família Dinossauro. Será que dá pra esperar? Porque eu quero te pedir um favor. Ah, Bob, a cauda você arrasta e balança, arrasta e balança, arrasta. Olivia, estão batendo na porta, vê quem é. É você, Brutus. Papai, o Brutus não larga do meu pé, é uma coisa horrorosa, papai. O Chaves me bateu, eu vou contar que ele me bateu, ele me beliscou, puxou o cabelo, me chutou. Chiquinha. Já teve vezes assim de eu estar assistindo um filme, de repente pinta minha voz no filme, eu falo, sou eu mesmo? Aí tem que ouvir direito ainda pra saber se sou eu mesmo. Esse aqui é o barato de se trabalhar numa loja de discos. Você coloca as porcarias que nunca nenhum mané vai ouvir. Aí eu começo a me lembrar daquele filme que eu realmente fiz. Samurai Jack, que é um dos meus favoritos. Samurai Jack eu amo de paixão. Que felicidade! Eu teria a honra de remar de volta. Tinha que ser o Chaves. Tá, não te dou outra porque... Minha avó foi soldado na Guerra do Paraguai. A Buffy é caça-vampiros, tem um que não daria pra reconhecer pela minha voz, que é o Piu Piu. Acho que eu vi um gatinho. Eu vi um gatinho. Richard Gere, né? Tom Cruise. Não cortam as cabeças de homens derrotados e ajoelhados. Desenho animado, A Caverna do Dragão. Está bem, sabidão. Para que lado devemos ir? O monstro Sully de Monstros S.A. Tá limpo. Estão em nome do zoiudinho da mamãe. Capitão Planeta. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Sou apaixonada por dublar Jennifer Garner, do Alias. Gostaram? Não era isso que vocês queriam? Já esquecendo do meu xodozinho, que foi a Blossom. Eu não tô insinuando que você seja uma chata, mas por que não tenta escrever uma das suas historinhas pra ver se a sua mão cai? Fiz aquele Milhouse dos Simpsons muito tempo. Bart, não faz assim não. A Didi, do Cartoon, dos laboratórios Dexter. Gênios não trapaceio, gênios não são trapaceiros, bichinhas. Dublei aquele guerreiro, Atreio. Eu fui o escolhido pra parar o nada. Devo estar esquecendo alguma. As pessoas gostam mais de dublagem do que a gente imagina. A gente entra na casa das pessoas todo dia, né? Uma vez um colega meu chegou pra mim e falou, pô, então aquele negócio que você fala, aquele bordão que você fala de novo. De novo. Eu escutei falando isso dentro do ônibus. Eu falei, então acho que a coisa vai pegar. Aí, em geral, reconhece. E é engraçado, né? Assim, sempre. Assim, digamos, 99%. Tinha uma fã lá que começou a chorar quando me viu. Todo jovem que eu encontro, a professora Helena, fala comigo. Ou então, a Sheila da Caverna do Dragão. Bob, e se ela quiser ficar? Outro dia, uma menina assim, super alta, eu sou bem baixinha, né? Então ela fica mais alta ainda. Aí chegou pra mim, você dublava a Princesa Sarah, você fez parte da minha infância. Eu, da sua infância.
Aí eu, da minha infância também, né? Quer dizer. A gente dava autógrafo na porta da empresa. As pessoas não perguntavam, né? Quem você dubla? Quem você dubla? Ah, Valéria, me dá um autógrafo, me dá um autógrafo. E eu sempre fiquei meio assim, né? Caramba, como é que eu vou dar um autógrafo se é sua voz? Quando eu vou fazer alguma coisa, eu falo, essa voz não me é estranha, hein? Daí na conversa eu falo, Seu Madruga, daí sempre é o que vem, sempre é o que liga as pessoas. Seguir-me até aqui simplesmente para me cobrar 14 miseráveis meses de aluguel que lhe devo. Seu Madruga foi assim, mais famoso, o que ficou mais tempo no ar. Acham que conhecem essa voz, não sabem de onde. Eu quero sair para procurar o meu filho. Quando eu começo a dar as informações, assim, vou preencher um cheque, aí falam, você tem voz de dubladora. Quem tem bom ouvido, né, fala, nossa, eu conheço você, não, a sua voz. Você seria capaz de bater no Kiko? Aí vou falando até a pessoa falar, você é dubladora. Eu estava no cinema com a minha mulher e o neto. Aí uma pausinha lá no meio do filme eu fiz. Pra quê, meu amigo? A garotada olhou para trás, aí a referência era o Seu Peru, televisão. Né? O Seu Peru, é ele que faz o Scooby-Doo. Olha aí, pessoal. Acenderam as luzes do cinema. Aquela farra, a garotada toda. Autógrafo, faz aí a voz do Scooby-Doo. Saí de lá, é rouco. Atendi uns 20 garotos e caí fora, senão não dava. Parou o cinema, fiquei até envergonhado. Nossa, sua voz é igualzinha da mãe do Resgate de Jéssica. Eu, reconheceu o filme. Numa livraria, um cara falou, você é um fricazóide? Que eu fiz uma brincadeirinha, né? Eu tava com a minha esposa, eu falei uma besteira lá, fiz este livro é interessante. Fiz uma coisa assim pra ela e o cara, você é um fricazóide? Aí eu, sim, mas você vai me prender? São as coisas da dublagem. Eu tô sozinha aqui! Estão toda hora apresentando, reapresentando. Eles vivem representam tanto que a gente não ganha nada, né, com isso. Infelizmente, quando repete, a gente não ganha direito de intérprete, né, que a gente teria que ganhar por lei, né, mas é uma lei que não é cumprida. A gente ganha para colocar a voz. E a exibição é uma outra coisa. A gente teria que ganhar por cada exibição, inclusive a primeira. São poucas as pessoas no Brasil que valorizam o trabalho da dublagem, apesar dele ser tão importante. 86% da população necessita de filme dublado. Infelizmente, o índice de analfabetismo aqui no Brasil é muito grande. Pessoas, às vezes, de idade não têm como ler as legendas, não é isso? A gente tem as crianças. Como é que vai assistir desenho legendado? Não dá, né? As pessoas falam, muita gente não gosta de filme dublado. Realmente, mas muita gente gosta de filme dublado, que chega cansado em casa, não quer ler letrinha miúda. Ninguém conhece um dublador. E, na verdade, nós fazemos a maioria da programação da televisão brasileira. Eu conheço vários países e, principalmente na Europa, você não tem filme que não seja dublado. Para se ter uma ideia, na Europa, a Alemanha não exibe nada que não for dublado em alemão. A Itália, 80% a 90% dos filmes são dublados em italiano. Na França, não exibe-se nada que não for dublado em francês. Na Espanha, outro país muito avançado, não se exibe nada que não for dublado. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, não exibe nada que não for falado em inglês. Gente, a gente tem que gostar do nosso idioma. A gente não tem que virar o nariz quando... filme dublado. Não, gente, vamos assistir ao filme dublado. O nosso idioma está indo embora, né? Então, quanto mais você escutar o nosso idioma, seja ele em música, em teatro, em televisão, em cinema, quanto mais nós escutarmos a nossa língua, mais nós seremos brasileiros. Quanto menos nós falarmos a nossa língua, mais a nossa cultura vai embora e nós vamos deixar de ser. Tá gravando já? Sim, pra ser... O microfone fica nessa distância mesmo? Tá bom. Cirilo, eu já disse que você não pode fazer isso. Professora Helena, eu gosto muito do Tavi. Que vergonha. Abaixa o microfone, tá vazando. Aí, quer passar? Ele quer passar. Passa. Passa ou repassa? Eu atrapalhei aqui, dá um beijinho nessa menina. Na vovó do Piu Piu. Eu adoro Piu Piu. Eu adoro Frajola. Pois é. Um beijo do Dave pra vocês. Ele fala
Sim, o tempo inteiro. Ha, 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 ha. Eu sou um ator vestido de rato. Ei, Bob Esponja, calça quadrada! Não saiu legal, vamos fazer a segunda boa. Quem é esse bonitão? Freakazoid. Freakazoid! E, como todo filme do Scooby-Doo termina, eu termino dizendo: Salsicha! Scooby-Doo! Scooby, Scooby-Doo, looking for you. Scooby, Scooby-Doo, where are you? All the stars are here, waiting for you. Couldn't have a show without you.